Começa agora mais um podcast do pastor Esdras Carvalho. Bíblia, teologia, aprendizado e edificação. Seja muito bem-vindo. Podcast com o pastor Esdras Carvalho. Olá, tudo bem? Você que está nos acompanhando todas as semanas, seja muito bem-vindo. Hoje é dia de podcast, estamos no episódio 13. Nosso estudo em Provérbios, com o título Só para quem quer viver bem. Ouça esse podcast, envie para os seus amigos, compartilhe, ajude-nos a espalhar a palavra de Deus. Ensine alguém a usar esse recurso. Há pessoas que podem ser beneficiadas, mas ainda não sabem como usar o recurso do podcast. Nós temos esse recurso em todos os principais agregadores de podcast. Temos também um canal no YouTube com o meu nome, Pastor Esdras Carvalho, exclusivo para os áudios desse podcast. Então há diversas maneiras de alguém ensinar seus amigos a aproveitarem a oportunidade de aprendizado da palavra de Deus. Nós estamos no dia de falar sobre esperança. Nós chegamos no capítulo 13 de Provérbios e eu quero destacar o versículo 12. Lembrando que vários destes versículos trazem conselhos ou conceitos que a gente já abordou em episódios anteriores. Por isso, em cada capítulo de Provérbios, a gente se dedica ao tema que ainda não foi abordado. Nós vamos falar sobre esperança. Provérbios 13 e 12 diz assim: esperança adiada faz adoecer o coração. Desejo cumprido é árvore de vida. Nova Almeida atualizada. Agora na nova versão transformadora, NVT. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é árvore de vida. E por último a mensagem que diz: a esperança frustrada deixa o coração aflito, mas o desejo satisfeito é fonte de vida. Tudo aquilo que se espera e não se alcança pode tornar-se uma frustração. Frustrações têm o potencial de causar sérios danos à existência de qualquer indivíduo. E é nesse sentido que a Bíblia diz que a esperança adiada adoece o coração. Agora veja, uma vida sem esperança não é vida. É transitar pela existência. É um perambular fortuito entre dias e noites. As pessoas precisam de esperança. Um ser humano depende de esperança para viver. Todavia, a pessoa sábia é aquela que aprende a lidar com suas esperanças. E é disso que a gente está falando hoje. É sábio discernir as circunstâncias que podem cercar nossas esperanças. Pode ser, por exemplo, que alguém espere uma coisa que nunca se realizaria, o irrealizável. Espere essa pessoa por algo que tem sido, ou que tem em si, todas as probabilidades de jamais se concretizar. Isso está mais para um devaneio do que para uma esperança. Vamos imaginar aqui o caso de uma pessoa que, por problemas graves de circulação sanguínea, acabou por ter de amputar suas duas pernas. Aí recebe um visitante, um irmão de fé na sua casa, e em um momento de oração, esse irmão resolve que está revestido de autoridade divina e começa a orar ordenando que as pernas voltem a crescer imediatamente. E que a pessoa que sofreu a amputação, que está ali sentada numa cadeira, volte à sua vida normal, plena, como antes. Não é um absurdo isso? Não nos soaria isso como uma coisa absurda? Pois bem, eu ouvi esse relato numa sala de aula quando eu fazia o meu curso de mestrado em Curitiba. A senhora que compartilhou isso conosco nos contou isso, um caso verídico, um fato. Ela tem uma amiga, ou tinha essa amiga, que havia sofrido a amputação de uma perna primeiro, da outra perna em seguida. E aí um dia uma missionária esteve pregando na igreja desta nossa companheira de sala de aula, dessa irmã. E aí ela pensou: gostei tanto dessa mulher, ela é uma mulher de Deus, vou levá-la na minha vizinha, minha amiga,
que teve as 2 pernas amputadas, para ela orar, dar uma palavra de encorajamento, né? E foram lá as 2. E aí essa irmã missionária resolveu começar a orar e a ordenar que as pernas crescessem imediatamente. Como não crescessem as pernas, foi o que ela fez. Ela disse, olha, creia no milagre, as tuas pernas vão crescer novamente. Eu tenho certeza disso. Ela disse que Deus comunicou aquilo ao coração dela. Veja, isso pode ter plantado no coração daquela mulher em uma cadeira com as 2 pernas amputadas a esperança de algo irrealizável, algo que não vai se cumprir. Então essa esperança já está consigo mesma declarada para o inevitável processo de causar uma doença, uma enfermidade, de depressão, de ansiedade, de frustrações e decepções na vida dessa pessoa. Ok, mas também nós temos um caso que pode ser, e é bom que esses casos existam, todos eles têm que existir. É o caso, em todas as pessoas tem que existir, né? É o caso de esperanças bem alicerçadas, assim que eu chamo. Esperanças que são viáveis. Você pode esperar que elas se realizem. Elas estão colocadas sobre sólido amparo, sobre sólida estrutura. Mesmo assim, a despeito de sua razoabilidade inegável, acaba não se concretizando. Algo dá errado no meio do processo e o sonho evapora. Isso é uma coisa extremamente possível, totalmente possível. A pessoa sábia saberá lidar com isso. Essa pessoa sempre soube que coisas possíveis podem sofrer os atropelos da vida. E exatamente por isso podem deixar de ser possíveis. Ter isso em mente ajuda a enfrentar a frustração. Voltemos ao caso da pessoa que perdeu as pernas. E aí ela está assistindo televisão um dia em casa e ela vê um documentário de ex-militares norte-americanos que, quando sofrem amputações por causa de explosões no campo de batalha, vão para um centro de recuperação e lá recebem as próteses mais caras do mundo, mais perfeitas do mundo, e tem todo o acompanhamento psicológico, fisioterápico, médico, clínico, etc, etc, etc. E tudo isso coopera para que a pessoa em algum momento volte a ter a sua mobilidade plena, embora com 2 próteses. Só que são próteses caríssimas, milionárias. Mas essa pessoa pensa, peraí, é possível. Amigos e familiares podem se juntar a mim, a igreja, os colegas, a gente faz vaquinhas pela internet, faz campanhas de arrecadação, a gente vai chegar lá, mas pode ser que em algum momento, depois de ter esgotado todo o tempo possível e todo o recurso imaginável para explorar essa campanha, não se alcançou o montante que é altíssimo em dólares. E aí, essa pessoa vê que, embora fosse viável, fosse factível, como era extremamente caro, não se alcançou a soma, a cifra necessária. Ora, uma esperança dessas tinha seu nexo, tinha sua lógica, mas não se realizou. Então, o que essa pessoa faz? Ela lida com a sua esperança não realizada. Convém dizer ainda que uma boa maneira de lidar com a esperança é mantendo sempre a capacidade de sonhar. Veja, não é sábio encher o coração de esperanças irrealizáveis. É sábio ter esperanças no coração que sejam realizáveis, desde que a gente saiba que mesmo estas podem sofrer os atropelos da vida e acabar não se realizando. Mas apesar disso, é sábio, é conveniente, é sensato que nós mantenhamos nosso coração sempre cheios de sonhos. Não se pode perder a capacidade de sonhar. O verbo esperançar não pode ser abandonado. É a maneira mais sábia e também mais desafiadora de viver e lidar com as nossas esperanças. É mantendo o coração cheio de sonhos. Ora, mesmo que uma esperança bem firmada sobre fundamentos sólidos não tenha se realizado, não devemos deixar de sonhar. Não podemos perder a capacidade de esperar. Precisamos de esperança. Podemos voltar àquela pessoa, no nosso exemplo, que perdeu suas pernas. Será sábio da parte dela continuar sonhando, continuar esperando, acreditando que a vida valerá a pena, apesar das amputações. Reinventar a vida, criar novos caminhos, imaginar novas possibilidades, sonhar apesar do pesadelo, sonhar e não desistir da vida. Você acha que isso é impossível? Basta assistirmos aos Jogos Paralímpicos.
para vermos o quanto isso é possível, apesar de todos os pesares. Sim, é possível. Esperança, queridos, é algo muito profundo. É o que há além das emoções, no recôndito mais profundo do coração humano. Nossas esperanças são e devem ser coisas que desejamos, coisas com as quais sonhamos e que nelas confiamos para a nossa felicidade. E é exatamente por isso que quando uma esperança dessas é adiada, ou, como sugere o termo original, o hebraico, é muito esticada, muito alongada, nós acabamos por sofrer da frustração que essa espera causa e ficamos sujeitos a desenvolver enfermidades do coração, isto é, da alma. Não podemos viver sem esperança, mas também precisamos saber como viver com nossas esperanças. E aí é sensato que a gente reconheça: estamos sempre sujeitos a ter esperanças adiadas, esticadas e até mesmo não alcançadas. No Novo Testamento, na carta aos Hebreus, o escritor lembrou isso aos seus leitores. Se você ler capítulo 11, versículos 13 e 14, está escrito assim: todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-na de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Então, com essas palavras dos versículos 13 e 14, o autor da carta aos Hebreus está fazendo uma analogia direta entre a vida cristã e a peregrinação dos israelitas pelo deserto. Ele está dizendo que o povo de Deus já estava liberto, mas ainda não havia possuído a terra prometida. Vivia, portanto, no limiar de dois tempos: o tempo divino e o tempo humano. O tempo humano de liberto no deserto ter que peregrinar, o tempo divino em algum momento se alcançará a promessa de entrar na terra prometida. A vida cristã é assim. É o que chamamos em estudos teológicos de tensão entre o já e o ainda não. Portanto, estamos todos colocados em uma situação bifurcada. Por um lado, somos feitos para ter esperança e somos aconselhados a viver com esperança. Aliás, Paulo diz a vivermos de tal modo que tenhamos esperança para que não sejamos tristes como os que não têm esperança. Por outro lado, contudo, precisamos saber que nem tudo o que esperamos será sempre alcançado. E como não bastasse o dilema que está posto aí diante da gente, o fator tempo se impõe. E ele está expresso no versículo de Provérbios, quando o texto diz esperança adiada. Adiar é esse verbo que é o jogar para frente, é o esticar, é o deixar para depois. Então, a esperança habita o nosso coração, enquanto o tempo comanda a nossa existência. E a sabedoria está em compreendermos que Deus não vê as coisas como nós vemos. O tempo de Deus é diferente do nosso. A maneira de compreendermos o tempo é limitada. Já a maneira de Deus compreender o tempo, a sua percepção do tempo, é totalmente diferente da nossa. É isso que o livro dos Salmos nos ensina, que nós estamos sempre nesse limiar entre duas camadas de tempo. Costuma-se atribuir a Moisés a composição do Salmo 90, e ele é clássico para falar sobre esse dilema. Veja o que diz os versículos 1 ao 4. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó da terra, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Veja como é que Deus vê o tempo e como isso é diferente de nós. Para nós, o tempo passa como em um abrir e fechar de olhos, uma piscadela qualquer. Mas agora veja só, Deus vê o tempo, 1000 anos, como uma noite que passou, como algumas horas. Mas veja, gente, versículos 9 e 10. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto,
São anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Tá vendo só que grande diferença que existe? Deus vê o tempo a partir da eternidade, ele é supratemporal. Nós vemos o tempo a partir da nossa temporalidade limitadíssima. Diante desse dilema, só nos resta aprender a orar como Moisés. O versículo 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. A gente poderia dizer, em outras palavras, que isso é igual a orar mais ou menos assim, ó: Senhor, torna-me alguém que sabe compreender os tempos, que saiba reconhecer a diferença entre o tempo divino e o tempo humano. Dá-me um coração sábio para saber a diferença entre uma esperança adiada e um tempo divino ainda não cumprido em minha vida. Aí está a sabedoria de Deus para o ser humano. Por um lado, sonhar e nunca deixar de acreditar. Afinal, a vida é um campo enorme, cheio de infinitas possibilidades. O ser humano, por sua vez, é imagem e semelhança de Deus, e por isso mesmo é um poço de talentos, potenciais e capacidades. E essas são razões suficientes para que sonhemos, para que tenhamos uma vida cheia de esperança. Mas, por outro lado, precisamos sempre reconhecer o fato de que sempre pode acontecer de esperanças serem adiadas, esticadas. Sempre pode acontecer de sonhos não se materializarem. Se uma esperança ou sonho demora a se concretizar, ou se de fato não se concretiza, o fato é que a esperança dos que creem em Deus é última e definitiva. É aquela sobre a qual Paulo fala em 1 aos Tessalonicenses 4:13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então, queridos, quando a vida nos impõe frustrações e decepções, nós conseguimos enfrentar por causa da esperança. Nós voltamos nossos olhos ao sacrifício suficiente de Cristo e à promessa de que estaremos com o Senhor para sempre. Então vamos terminar esse podcast de hoje com o conselho de Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Ele diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A esperança adiada faz adoecer o coração, mas nós temos que aprender, como aprendemos hoje, a administrar isso, saber interpretar nossas esperanças. Todavia, desejo cumprido é árvore de vida. A chave é esta: você lida com esperanças adiadas, mas também com sonhos realizados, desejos cumpridos. Administre bem suas esperanças. Lembre que a esperança última e definitiva do crente está na vitória final do povo de Deus. E enquanto isso, celebre os sonhos realizados. Coma do fruto dessa árvore de vida que são os desejos concretizados, os desejos cumpridos, os sonhos realizados, as metas alcançadas, os objetivos alcançados. Assim se vive uma vida sábia. Vivamos assim para a glória de Deus. Até o próximo podcast. Um abraço carinhoso, que Deus te abençoe e até lá.